Olá, meu nome é Hernani Coelho Neto, eu sou professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, sou doutor em Comunicação e Cultura e coordenei 2 etapas da parceria entre a Universidade Federal e o Ministério da Cultura na área de planos municipais. Eu sou Ângela Andrade, formada aqui pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, com doutorado em Ciências Políticas e trabalho na área cultural há mais de 20 anos. A cultura, para mim, é um eixo de transformação da sociedade e também pessoal. E tive a oportunidade de trabalhar com políticas públicas de cultura no governo do estado da Bahia e no Ministério da Cultura. Desde 2013 eu estou no projeto, na Escola de Administração, como consultora e pesquisadora. Bom dia, pessoal. Eu sou Horácio Nelson Rasterrater Filho, sou professor também da Escola de Administração, graduado em Engenharia, fiz especialização em Análise de Sistemas e depois fiz mestrado e doutorado aqui nessa casa em Administração. Venho atuando como coordenador técnico do projeto Planos Municipais de Cultura. A origem desse projeto foi com base no Programa de Fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. Um projeto que teve início em 2011, do qual eu tive a oportunidade, o privilégio de participar, de colaborar. E o objetivo do Ministério era de fortalecer e institucionalizar gradativamente o Sistema Nacional de Cultura, abrangendo todos os municípios e estados brasileiros. Então, com esse objetivo, foram criadas duas ações dentro desse programa. Uma ação de formação de gestores culturais e uma ação de apoio à elaboração de planos de cultura a estados e municípios. Em relação à formação de gestores culturais, aos 2 projetos, a estratégia foi fazer um vínculo com universidades, com instituições de ensino superior públicas, universidades e institutos federais, no sentido de que essas universidades oferecessem um apoio para as 2 ações. Em relação à formação, também como estratégia, foi buscar a descentralização dessa oferta, alcançando todas as regiões do Brasil. Foi também dar uma ênfase à importância da discussão da diversidade cultural, da valorização da diversidade cultural em planos e na formação de gestores, né? E uma ação absolutamente democrática, no sentido de que todos os municípios, desde que assinassem termos de cooperação, de que esses municípios pudessem receber essa assistência técnica. Finalmente, em relação aos planos de cultura, o apoio para a elaboração de planos, o instrumento central, voltar os gestores municipais, chamar a atenção para a importância dos gestores municipais em construir um planejamento junto à sociedade civil. Então foi elaborada uma ação envolvendo especialmente a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal da Bahia. A Universidade Federal de Santa Catarina se dedicou a dar apoio inicialmente a 17 estados brasileiros para que eles construíssem os seus planos a partir de fóruns setoriais, a partir de um apoio também dos conselhos de políticas culturais. E a Universidade de Santa Catarina terminou ampliando essa ação e atendeu ao conjunto dos 26 estados brasileiros e ao Distrito Federal. Por outro lado, os municípios foram apoiados pela Universidade Federal da Bahia e que teve um primeiro convênio, um primeiro termo de cooperação assinado em 2011 para 20 municípios e depois um novo termo de cooperação foi assinado em 2013. Mas sobre isso, o professor Hernani, que coordenou esses processos, poderá falar com detalhes. Uma coisa que eu acho que é importante, em primeiro lugar, partilhar com vocês é o objetivo de tudo isso.
no final das contas, esse projeto e as suas 2 edições, ele tenta compartilhar conhecimento. Conhecimento talvez numa área, num tipo de atividade que dentro da cultura é mais difícil se encontrar pessoas qualificadas, que é exatamente esse perfil de alguém que conheça, que trabalhe com planejamento. Desde que o Sistema Nacional de Cultura começou a se consolidar, desde aquele momento ficou claro que, para que a gente pudesse avançar, os municípios precisavam ganhar experiência, precisavam ganhar competência, independência para realizar, promover, atualizar os seus planos municipais de cultura. Mas isso não é simples, as pessoas não aprendem a fazer isso de uma hora para outra. Portanto, nesse espírito que primeiro o Ministério da Cultura se interessou por essa iniciativa e, da nossa parte, nosso interesse também em compartilhar o que essa lógica de planejamento que é tão presente nas atividades de gestão, numa escola como essa de administração, com este campo de trabalho. Então, a ideia era essa, era dividir conhecimento na área de planejamento de cultura com os municípios que precisavam avançar no Sistema Nacional de Cultura, no seu processo de consolidação. Mas é importante que você saiba também que você que está participando agora dessa formação, que todo este processo tem sido uma trajetória de evolução. Você vai tomar parte agora de um esforço que a gente não pode dizer em momento nenhum que é um produto acabado, que ele vem se modificando com o tempo. Então, da primeira vez que nós abordamos essa questão, nós trabalhamos com uma abordagem de consultoria normal. Significou, naquele momento, atender a 20 municípios espalhados pelo país inteiro. E a abordagem que a gente tinha, a forma como a gente tinha para transferir esse conhecimento, para partilhar, era colocando consultores nessa área que iam trabalhar junto com os municípios para elaborar seus planos. No geral, depois vocês vão se inteirar melhor, mas no geral nós consideramos que essa iniciativa foi muito positiva, né? Mas o Ministério da Cultura, naquela ocasião, nos colocou um desafio quando nós terminamos essa primeira etapa. Que, apesar de a gente ter conseguido partilhar com grande parte desses municípios esse conhecimento que a gente estava produzindo aqui junto com o Ministério, apesar de a gente ter conseguido fazer vários municípios avançarem nessa trajetória do Sistema Nacional de Cultura, o problema é que, ainda assim, a gente estava atacando um número muito pequeno de municípios por vez. Então, o desafio colocado para nós, para a universidade, pelo Ministério da Cultura na ocasião, era exatamente isso. Como é que a gente pode, contando mais ou menos com o mesmo recurso, atender um número maior de municípios e que seja capaz que a gente produza um impacto que seja compatível com o tamanho do país, que é um país tão grande, tão cheio de municípios. E logo ficou claro, num primeiro momento, que para fazer isso, nós teríamos que escolher uma nova forma de lidar com este conhecimento, com a difusão desse conhecimento. Se num primeiro momento nós trabalhávamos como consultores com uma equipe aqui extremamente bem qualificada, que atendia diretamente esses municípios, um grupo de consultores que tinha um conjunto, um número específico de municípios para atender, a partir de um segundo momento, nossa tarefa era ampliar e muito a escala de atendimento. Para vocês terem uma ideia, nós saímos de uma meta de um horizonte de 20 municípios num primeiro momento para uma meta oficial de inscrição de pelo menos 400 municípios. E, na verdade, nós acabamos escrevendo mais do que isso. Em cada município, nós tínhamos pelo menos 2 pessoas envolvidas diretamente nessa formação. Que significou, na verdade, um aumento exponencial do que a gente poderia fazer. Mas é óbvio que, ao sair de um contato como esse, que era um contato muito próximo, que você está convivendo com os municípios durante um ano, o tempo todo, que você tem um contato pessoal com as pessoas que estão fazendo ali, muito intenso, o que aconteceu é que nós migramos para um ambiente em que todo o processo de assistência técnica deveria acontecer num ambiente de ensino, aprendizagem à distância. Então, isso é uma coisa importante, vocês não estão participando apenas de uma lógica de formação, nós não estamos querendo dar um curso para vocês sobre isso. Nós queremos oferecer um pacote de assistência técnica que se utiliza de elementos de ensino à distância para chegar a esse objetivo. Em 2016, nós concluímos a segunda etapa desse projeto e, como não podia deixar de ser, nós aprendemos novas coisas, aprendemos novos elementos de como operar uma formação como essa.
Portanto, vocês vão estar tendo contato agora com uma formação que já vem sendo aprimorada e que também já tem mudanças quando comparada a essa última edição. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que nós compreendemos claramente é que nessa última rodada nós não pudemos nos beneficiar de um contato mais direto com os municípios. Para essa agora que nós vamos experimentar, nós já temos programados encontros diretos que farão parte da abordagem e que vai certamente nos aproximar mais dos problemas de cada um dos municípios, nos aproximar mais de vocês. Mas eu acho que essa é a ideia fundamental que eu gostaria que vocês tivessem em mente. Primeiro, vocês estão participando de uma atividade que vem acontecendo de muito tempo. É uma atividade, um esforço que já é duradouro, que desde 2011 vem tentando partilhar esse conhecimento com os municípios. Segundo, vocês estão lidando com um material, com um esforço que está sendo aprimorado e que a própria experiência que vocês terão também nos servirá de elemento de aprimoramento para outras edições no futuro. Terceiro, nós consideramos que esse material, essa experiência, ela tem uma importância fundamental para o aprimoramento dos municípios no que diz respeito à gestão pública da cultura. Então eu espero muito que vocês aproveitem essa experiência e nos ensinem também como tem acontecido desde que esse projeto começou. Mas para entender um pouquinho melhor como é que essa abordagem modificada passará a funcionar, acho que vocês precisam entender um pouquinho da lógica da abordagem do ensino da aprendizagem à distância. O professor Horácio vai falar um pouquinho sobre isso a partir de agora. Então, pessoal, quando a gente sai de uma quantidade de 20 municípios para 400 municípios e mais de 800 participantes, a gente precisa ter uma estrutura técnica capaz de suportar esse quantitativo de pessoas. E essa estrutura técnica é exatamente fundamentada no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Esse vídeo que você está assistindo agora, esse vídeo com o qual você está interagindo nesse momento, ele está como uma das ferramentas, um dos arquivos disponíveis nesse ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso Moodle. Só que, como vocês vão perceber, o Moodle é muito mais do que um repositório de conteúdos. Além de um repositório de conteúdos, você tem no próprio ambiente virtual de aprendizagem um conjunto de fóruns de discussão, ou seja, o curso ele não faz simplesmente a partir de um processo onde você tem o provedor de conteúdos e o consumidor de conteúdos. A partir do momento que você começa a interagir com o curso, você passa a ser também um produtor de conteúdos à medida que você traz suas questões, que você traz seus comentários, que você interage com todo o nosso ambiente virtual, e isso vai fazer com que você enriqueça o processo continuamente. Além do fórum, a gente tem também uma ferramenta super interessante que é o nosso iCultura, o nosso glossário com os principais conceitos, com as principais informações específicas sobre termos técnicos, né, sobre palavras que são importantes para você assimilar o conteúdo que está colocado à sua disposição no âmbito do Moodle. Além disso, a gente tem uma outra ferramenta importante, que é o nosso banco de dados de boas práticas. Esse banco de dados de boas práticas, ele vai servir como uma outra forma de aprendizado, como uma outra forma de enriquecer o nosso processo, né, de geração de conteúdos, à medida que a gente for identificando nos diversos municípios participantes boas práticas relacionadas ao planejamento para a área de cultura, mas não só o planejamento, qualquer boa prática relacionada à gestão da atividade cultural, ela vai ser colocada no banco de dados de boas práticas. Esse banco de dados de boas práticas, ele tem um status de provisório para as primeiras inserções que são colocadas dentro desse banco de dados, e a partir do momento em que a gente entender que aquilo que você coloca efetivamente é algo diferenciado, ele vai ser apresentado de tal forma que o seu conteúdo, aquela boa prática, ela possa entrar exatamente como uma prática que possa ser normatizada, assimilada e disseminada por todos os demais municípios. Finalmente, a gente tem um terceiro elemento que forma esse tripé, né, de aprendizado à distância, que é a ferramenta Template. Na ferramenta Template, você tem uma simulação do desenvolvimento do Plano Municipal de Cultura. Nessa simulação, você tem as diversas etapas que formam esse Plano Municipal de Cultura com seus diversos campos onde você vai colocar as informações, mas o interessante da ferramenta Template é que a interdependência entre as diversas informações ela é tratada e cuidada a partir das vinculações que o banco de dados traz por detrás. Então, o que a gente entende é que não seria fácil passar
a ter esse ganho de escala, sem o uso da tecnologia da informação, e o curso faz um uso bastante satisfatório e interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar de interagir nesse ambiente. Então, gente, é isso. Eu desejo que vocês aproveitem bastante essa formação. Garanto a vocês que ela foi construída com muito carinho, muita atenção, tem muita gente competente atrás. Resta agora vocês tirarem proveito disso. Forte abraço. Eu queria dizer que essa informação é feita para você, mas por você também. Então, contamos sempre com a participação de vocês de forma muito intensa e certamente vamos nos ver mais à frente. Importante a sua atuação no município. Depende de você, do seu grau de mobilização, para que todas as pessoas participem com entusiasmo para a construção da política pública do seu município. Boa sorte no trabalho. Boa sorte. Boa sorte.